Com muita alegria, eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Dizer que é uma honra muito grande estar aqui esta noite e nesta oportunidade conhecer os irmãos e conhecer esta belíssima igreja. Justificar aqui o nosso atraso. Nós pegamos um trânsito, como o pastor já adiantou, que nos impediu de chegar aqui no horário. Viemos direto e graças a Deus que chegamos em tempo ainda de participar do culto de reunião de obreiros. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente deste campo, pastor Arnaldo. Deus abençoe o senhor, pelo carinho, pela gentileza. Trago um abraço lá do pastor Davi Fonseca para o senhor, também do pastor André Carvalho e da sua família, e também do nosso pastor Kleber, que é o líder de jovens lá. Tem um carinho muito grande por vocês. Mandou um abraço para o senhor também, tá bom? Em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida do pastor vice-presidente, pastor Elias. Deus abençoe, pastor. E agradecer a Deus pela vida do meu amigo, pastor Zaqueu, companheiro de ministério que Deus me deu. E sempre que o Zaqueu pode, está comigo. Ele me dá a honra da sua companhia, isso é muito bom. Quero louvar a Deus pela vida do Binho. Aqui ele é conhecido como Eber. O nome sério dele é Eber, mas o nome dele é Binho, né? Eber, também Edilma, são nossos lá de Barueri, estão emprestados aqui para vocês, tá bom? Façam um bom uso aí, em nome de Jesus. Eu quero ler com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 4. É possível que a mídia nos acompanhe colocando o texto da ARC, por favor, Almeida Revista e Corrigida. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, vamos ler o versículo de número 4. Enquanto os irmãos encontram, quero dizer que Deus me deu a oportunidade de lançar 4 livros, mas eu consegui trazer um aqui hoje, que é esse daqui, que se chama O Novo Divórcio, uma palavra bíblica, jurídica e teológica sobre casamento, divórcio e segundas núpcias. Eu falo aqui nesse livro a respeito dos 5 fundamentos do casamento à luz da palavra de Deus. Eu falo também sobre as 4 situações que a Bíblia aponta que Deus tolera o divórcio. O divórcio não faz parte do projeto de Deus, do plano de Deus. O casamento tem um princípio, que é o princípio da indissolubilidade. Mas Deus suporta o divórcio em 4 situações. Eu elenco essas situações aqui. E depois eu termino o livro falando sobre a digamia, popularmente conhecida como segundas núpcias. E as segundas núpcias têm a ver com a questão de um segundo casamento. A pessoa solteira casar, não há controvérsia. A pessoa viúva casar, não há controvérsia. A controvérsia teológica e bíblica e doutrinária se estabelece no casamento da pessoa divorciada. E eu trago aqui com muito temor no coração, com muita cautela e com muito zelo pela palavra de Deus, pela boa ordem, pela decência e com muita reverência, um parecer sobre esse assunto. Se os irmãos quiserem comprar o livro, vão me abençoar e vão me motivar a continuar escrevendo. O livro custa R$40 e no final eu vou estar ali fora. E eu pedi para o pastor Zaqueu trazer ali. O senhor trouxe 2, pastor? Um para o pastor Elias e também um para o pastor Arnaldo. Por favor, pastor. Deus abençoe, pastor Arnaldo, pastor Elias. Obrigado, viu?
Muito bem, irmãos. Então diz assim a palavra de Deus em Atos 24. E acompanhando-o até a Ásia, Sópater, de Bereia, e dos Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Esse texto, inicialmente, ele parece um texto sem qualquer nexo. Quando uma pessoa lê um texto desse na igreja, ou ela sabe o que vai pregar, ou ela não faz a menor ideia do que vai pregar. Mas esse texto, ele fala de verdades profundas a respeito do crescimento ministerial, vocacional e na chamada. Esse texto, ele se passa quando o apóstolo São Paulo está fazendo as suas últimas viagens. E quando ele está fazendo estas últimas viagens, ele começa a dar um relatório a respeito de onde está cada um dos seus companheiros. Lucas, que é o autor de Atos, ele faz questão de especificar que cada líder e companheiro que Paulo possuía, Paulo dava para esse líder e para esse companheiro um ponto geográfico, uma referência geográfica, um lugar. E é interessante que ele vai falar de onde são e onde estão cada um dos seus obreiros, cada um dos seus companheiros de ministério. Mas quando ele chega em Timóteo, ele faz um destaque, e ele não alberga Timóteo a uma geografia específica. Se o nobre irmão puder manter o texto na tela, só para percebermos esse ponto, ele diz assim: e acompanhou-o até a Ásia, Sópater de Bereia. Sópater tem a ver com Bereia. E dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo. Gaio era de Derbe, e Timóteo. E depois que ele fala e Timóteo, tem um outro e. E aí, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. E é interessante essa organização, que vai conectar Sópater com Bereia, vai conectar Aristarco e Segundo com Tessalônica, Gaio com Derbe, Tíquico e Trófimo com a Ásia, mas o Timóteo vai aparecer solto. Uma tradução da Bíblia, tentando vincular o Timóteo ao Tíquico e Trófimo, muda a posição da palavra Ásia e coloca dos da Ásia, aí depois coloca Timóteo, Tíquico e Trófimo. Mas essa tradução não é a melhor. A ARC parece guardar aquilo que Lucas quer dizer. Lucas está tentando dizer que enquanto cada um tem um lugar específico, Deus reservou para o jovem Timóteo uma porção maior, uma grandeza maior, um status diferenciado. Deus reservou para Timóteo a honra de ser internacional. Ele não era um pastor apenas local. Ele tinha uma responsabilidade que ia além da sua cidade, que ia além da sua província, que ia além da sua colônia, que ia além das suas fronteiras. Ele aparece ali solto de lugares, indicando a universalidade, indicando o globalismo, indicando a abrangência, indicando o alcance geral do seu
ministério. Timóteo é um obreiro internacional. Mas quando a gente começa a conhecer o Timóteo, a gente percebe que ele aparece nos primórdios da Bíblia, ali na primeira viagem de Paulo à região da Galácia. E lá na região de Derbe vai surgir ali uma figura jovem, filho de Eunice, neto de Lóide, de pai grego, que aderiu ao Evangelho e está ali ávido e desejoso pelo exercício vocacional, vai ser recrutado por Paulo e vai viver então ao lado de Paulo muitas circunstâncias. E lá no capítulo 20 de Atos, que é quando Paulo está encerrando a sua carreira, quando Paulo está fechando as suas séries de viagens, Paulo vai reconhecer o ministério desse rapaz, não agora como única e exclusivamente aquele jovem, não única e exclusivamente como aquele moço inexperiente, mas como alguém que passou por diversas situações da vida e se tornou um líder extraordinário, a ponto de Paulo confiar para ele a liderança global da igreja. A minha pergunta é a seguinte: como é que esse jovem sai daqui de Derbe, sai daqui da Galácia e se transforma aqui num gigante de Deus? Como que ele sai dessa posição de um pretendente ao ministério para um arauto poderoso da palavra de Deus? Porque ainda que digamos que Timóteo não era internacional, ainda que digamos, nós não podemos nos esquecer que Paulo escreveu para ele das 4 pastorais, 2, 1ª e 2ª Timóteo. Nós não podemos nos esquecer que ele foi pastor mais longevo da igreja principal da Ásia Menor e do mundo do primeiro século, depois da igreja de Jerusalém, que era a igreja de Éfeso. Então, a grandeza de Timóteo se dá ou porque ele é um internacional, ou porque ele é o pastor da igreja de Éfeso, que é, depois da igreja de Jerusalém, a igreja mais importante do primeiro século. Como é que esse rapaz sai daqui e chega aqui? Como é que ele nasce como um broto e se transforma num carvalho forte, ministerialmente falando? Como é que ele se transforma num líder de impacto? Como é que ele se transforma num obreiro de grande destaque? Ele percorreu um caminho e deixou para nós pistas de como a gente pode se tornar também um grande obreiro, um grande líder e, quiçá, assumirmos grandes responsabilidades. O Timóteo, ele vai se tornar internacional em primeiro lugar, porque ele teve um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu queria que colocasse Atos 16:1. E nesse texto nós vamos destacar um ponto relevante quando Lucas vai destacar: e chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas ele era filho de um pai grego. O Timóteo, ele já tinha uma fé herdada, uma fé que esteve em Lóide, uma fé que esteve em Eunice, mas uma fé que Paulo vai dizer, também esteve em você. Não adianta a fé estar em Lóide, a fé está em Eunice, se ela não está em Timóteo. Lóide tem as suas próprias experiências com Deus, Eunice tem as suas próprias experiências com Deus, mas Timóteo precisa ter as suas próprias
individuais, subjetivas e personalíssimas experiências com Deus. E aí Paulo vai reconhecer isso, Lucas vai reconhecer isso, e quando eles vão se referir a Timóteo, em Atos capítulo 16, versículo 1, eles até dizem que é um certo, quer dizer, não dando para ele nenhum grande destaque num primeiro momento na igreja, mas fazem questão de dizer, ele é discípulo. Ou seja, ele teve uma experiência com Cristo, ele passou pela experiência da conversão, ele se tornou discípulo de Cristo. Como é que a gente tece, como é que a gente compõe uma vocação sólida, um chamado robusto? Como é que a gente exerce com galhardia e com denodo a nossa vocação? Tudo começa com a nossa experiência pessoal e individual com Jesus. Os pais devem trazer seus filhos para a igreja. Os filhos devem ser cristianizados, devem ser educados, devem ser aculturados na fé cristã. Mas estes filhos precisam ter experiências pessoais com Jesus. Nós sabemos daquele adágio que diz que filho de peixe, peixinho é. Agora, filho de crente tem que ter a sua própria experiência para se transformar num discípulo de Cristo. A Bíblia não relata o dia, a Bíblia não relata a forma, a Bíblia não relata quando, mas a Bíblia deixa claro, de forma latente e patente, que ele era convertido, ele era discípulo, e ele tinha tido um encontro poderoso com Jesus. O caminho do crescimento ministerial começa com uma conversão autêntica, com receber Jesus como único e suficiente Salvador, com se arrepender dos seus pecados, com confessar, passar pelo batismo, passar pela ceia, se tornar um cristão funcional no reino, se encher do poder do Espírito Santo. E aí, depois desses rudimentos da fé, depois destas bases da fé, o pavimento para o crescimento ministerial está formado, e a partir dali vai ser uma consequência natural o crescimento e a expansão na vocação e na chamada. Nós lamentamos muito, porque nós vemos hoje muitos profissionais de púlpito, habilidosos, engenhosos, indivíduos que são de fato e de verdade hábeis na performance do púlpito, mas não tiveram uma experiência genuína com Cristo. E pede-se dos verdadeiros obreiros que tenham um encontro genuíno com Cristo. Paulo teve o seu caminho de Damasco, Jacó teve o seu Jaboque, e nós precisamos ter também o nosso dia em que as nossas forças se esvaem e a gente cai com o rosto em terra e reconhece o senhorio de Cristo. E diz: eu te recebo, Senhor, como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Agora o Timóteo vai passar por uma segunda fase, por um segundo estágio. Ele se tornou o que se tornou, primeiro, porque ele cumpriu estas bases da fé. Em segundo lugar, porque ele não se transformou num autocomiserado, mas ele venceu os obstáculos que se apresentaram e triunfou em Cristo. Olha quais obstáculos o Timóteo tinha. O Timóteo, ele era gentil. O pai dele era grego. E essa ideia do pai grego indica que o pai determinava a nacionalidade.
a mulher não era capaz de formar o filho para si, ou para sua nação, mas o pai era capaz. O Timóteo era filho de uma mulher judia, mas ele era filho de um pai grego, e prevalecia então a nacionalidade, prevalecia então a naturalidade grega. Ele era gentil, ele também era de um pai grego. E por que que Lucas fez questão de pontuar que o pai dele era grego? Porque essa expressão pai grego tem a ver com a nacionalidade, mas tem a ver também com aquilo que o pai fazia. Os melhores biógrafos vão dizer que o Timóteo, ele é filho de um homem que vive como os gregos. E como é que os gregos viviam? Os gregos viviam de forma libertina. Eles acreditavam no gnosticismo, que dizia que a carne era má, e a carne precisava ser aniquilada com os pecados para que a alma fosse liberta. Então eles se davam a todo tipo de dissolução. Praticar o helenismo é falar grego? É comer comida de grego? É se vestir como os gregos? Sim, mas praticar o helenismo e ser helênico, ou seja, grego, quer dizer você viver como ele vive. E como que ele vive? Como um glutão. Como que ele vive? Como um beberrão. Como que ele vive? Ele vive tendo mais de uma mulher. E como que ele vive? Ele vive sendo um indivíduo que tem uma conduta duvidosa no aspecto moral. Mas o Timóteo não se apequenou com isso. Ele não tinha o exemplo moral do pai, mas ele tinha o exemplo moral da mãe. E ao invés dele escolher o exemplo imoral do pai, ele escolheu o exemplo piedoso da mãe. Essa expressão pai grego também quer dizer que Timóteo era órfão. Aliás, o pai de Timóteo só aparece aí. Ele não aparece mais. Quer dizer que o pai dele morre cedo e o Timóteo fica órfão. Agora, para piorar, ele é gentil, ele vem de um lar onde o pai é um pecador, ele é órfão, ele tem o preconceito, ele sofre o preconceito na vila de ser criado pela avó. Paulo o identifica com a avó Lloyd. E ele é então criado pela avó como filho de vó. E o filho de vó, apesar de ser muito protegido dentro do reduto da casa, na rua passa maus bocados. Um filho de vó é zombado. Um filho de vó é marginalizado. Um filho de vó é escanteado. Por quê? Porque geralmente é aquele que tem mais cuidado do que deveria ter, mais proteção do que deveria ter. Provavelmente o Timóteo também era pobre. É interessante que ele é citado 24 vezes no Novo Testamento, mas em nenhuma vez ele é associado a algum tipo de riqueza. Mas apesar de todos esses reveses da sua vida, ele não se autocomiserou. Ele se levantou quando Paulo o convidou para a vocação. E ele disse: olha, meu amigo, eu quero dizer para você que eu não tenho nacionalidade, eu sou gentil, eu não tenho uma boa referência paterna, eu talvez não tenha assim a condição de falar sobre tudo, porque eu fui criado como um órfão. Eu sou chamado aqui de filho de vó pelos meninos aqui da minha vila. Eu não tenho muito recurso, mas se você está me chamando para a vocação e para o ministério, eu quero abraçar essa causa. Na vida, a gente, quando é chamado por Deus, a gente é também forçado a olhar as nossas condições. E muita gente, ao olhar as suas próprias condições, se desencanta quanto à proposta do ministério. E acha que é incapaz, acha que não pode. De fato, nós não podemos nada. Mas quando o Senhor nos chama, e quando o Senhor nos vocaciona, Ele se encarrega de nos dar os instrumentos,
e as ferramentas que nos serão necessárias para que a gente possa exercer o ministério com brilhantismo e com grandeza. Talvez você olhe para a sua vocação e você diga assim: eu não sou capaz porque eu sou pobre, eu não sou capaz porque eu não venho de uma família boa, eu não tenho um bom sobrenome. Eu quero dizer para você que Jesus não olha para nada disso. Jesus faz como Paulo fez. Eu não quero que você se autocomisere, eu não quero que você se autoflagele, eu não quero que você se autoapequene, eu não quero que você se subestime, eu não quero que você olhe para você mesmo e diga assim: eu não sou capaz. Olha para o chamado, a grandeza do chamado, olha para aquele que está fazendo o convite, e olha para os instrumentos que ele vai dar para você, e você vai exercer o ministério com grandeza, com alegria, com entusiasmo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Uramacandoremachurabai. Sou de uma família de 18 irmãos. Deus levou 3, ficamos em 15 vivos. E o meu pai tomava umas canjibrinas, água que passarinho não bebe. Os irmãos não conhecem essas coisas, porque os irmãos todos evangélicos, graças a Deus. Mas tem uma água aí que passarinho não bebe. Meu pai tomava. Fui criado num lar, no subúrbio do subúrbio, na pobreza da pobreza. Para os irmãos terem ideia, eu só fui saber o que era ter um colchão para mim depois de casado, porque num colchão de solteiro a gente conseguia colocar 4 pessoas. Na verdade eram 2, uma com a cabeça para cá e outra para lá, e outras pessoas também ao lado, nessa mesma posição, que só conseguia colocar a perna. Aí você escolhia o que você ia fazer dormir no colchão, ou só a perna, ou só o braço. Dessa família paupérrima, Deus levantou 4 grandes pastores para a glória do Senhor. Meu pai puxava a gente para o bar, mas a minha mãe não. A minha mãe dizia: vocês vão para a igreja. Nós chegávamos na igreja, hoje eu ando bonitinho, não tínhamos nem sapato para vestir, vínhamos para a igreja de forma mais desordenada e desestruturada possível, sentávamos lá no último banco. Mas a minha mãe dizia: mas se alguém vai mudar a vida da nossa família é Deus, e se existe algum lugar que nós podemos ter algum tipo de esperança é na igreja, então vem para cá. Levante a sua mão, por gentileza. Talvez você olhe para você mesmo e você diga assim: pastor, eu não reúno todas as condições, mas o Senhor está dizendo: vem para a vocação e vem para o chamado, porque eu vou te dar o que te falta, eu vou suprir o que você carece. Aleluia. Timóteo não se autocomiserou, ele assumiu o ministério. Terceira coisa, o Timóteo ele vai desenvolver valores imprescindíveis ao caráter ministerial. O irmão pode colocar o verso de número 2, que ali apresenta alguns tipos de qualificações, que diz assim: do qual davam bom testemunhos os irmãos que estavam em Listra e também Icônio. Ele era um indivíduo que ele desenvolveu através do reflexo da sua mãe, através da expressão da sua avó, e através daquilo que ele viu na primeira viagem de Paulo, em toda aquela comitiva, e também naqueles primeiros cristãos. Ele viu coisas maravilhosas, e ele diz: eu não quero viver à margem desses valores, eu quero viver de acordo com estes valores. E aí ele vai desenvolver alguns valores. Esses valores, eles vão ser valores relacionados à pureza. O Timóteo é um homem puro, de consciência pura, de alma pura. E não é que ele tem uma pureza natural nele, porque Timóteo também é pecador, mas ele lava a sua consciência no sangue de Cristo. Ele purifica a sua consciência na palavra de Deus. E ele recebe a santidade na sua consciência através do Espírito Santo de Deus, a ponto dele ter uma consciência pura. Ele é puro, ele é verdadeiro. Falta-nos tempo aqui para irmos lendo os versículos, mas ele é verdadeiro. E essa verdade tem a ver com ele ser sisudo. Essa verdade tem a ver com ele ter opinião.
Essa verdade tem a ver com ele ser firme. Essa verdade tem a ver com ele não falsear teologia, ele não falsear comportamentos, ele não falsear palavras, ele não prometer e deixar de cumprir. Não, ele é um homem da verdade. Esta é a marca que o Senhor requer de cada um de nós, que sejamos homens da verdade. Um dia eu escutei um testemunho da filha do reverendo Russell Shedd. Russell Shedd partiu para o Senhor, passando 90 anos já, agora em 2015, há 9 anos. E um dia eu estava lendo uma entrevista da filha dele, e aí a filha dele, o repórter perguntou: Pastor Shedd deixou uma Bíblia, deixou várias coisas, o que ele, para você como filha, mais demonstrou ser? Aí ela olhou e disse assim: ele era um homem que só falava a verdade, o meu pai não mentia. Que Deus nos dê essa capacidade, que Deus nos dê essa autoridade de sermos homens de verdade, e que as pessoas possam falar de nós, que a gente não tem uma conversa em pé e outra sentada, que a gente não tem duas conversas, e que a nossa palavra é sempre sim, sim, e não, não. O Timóteo, ele é um indivíduo que desenvolve a justiça, ele desenvolve a integridade, ele desenvolve a fidelidade, ele desenvolve a bondade, e ele desenvolve também o serviço. É interessante que o Timóteo, ele é um cristão funcional no reino de Deus. Ele é um trabalhador, ele é um operário, ele é dedicado, ele é denodado, ele é entregue, ele é íntegro naquilo que ele faz. O que vem primeiro? O reconhecimento vocacional ou o exercício funcional vocacional? O que vem primeiro? A mão do pastor sobre nós ou a atividade atinente à função? O que vem primeiro? O óleo sobre a nossa cabeça, o reconhecimento com um cartão e estando no hall de um ministério como um ministro daquele ministério, ou o exercício funcional e vocacional? Eu acredito que todos nós aqui concordamos que é possível que nós tenhamos um indivíduo reconhecido, aleluia, glória a Deus, que trabalhe, mas é impossível que a gente tenha um indivíduo que é verdadeiramente um obreiro, que seja reconhecido, mas que não seja dado ao serviço. O Senhor deseja que a gente desenvolva esse serviço, e talvez o nosso serviço seja de pregação, seja de gestão, seja de música, não sei. Talvez seja um serviço visível, e talvez seja um serviço anônimo, mas no reino de Deus, todos os serviços são contados, não pelo olhar do homem, não pelo olhar pura e simplesmente da diretoria, não pelo olhar pastoral, mas todos os serviços são contados, porque eles são vistos pelo olhar de chama de fogo de Jesus Cristo, que nos diz: eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Aleluia, glória a Deus. O Timóteo, ele vai ser esse indivíduo de valores. Que Deus nos dê obreiros de valores, que Deus nos faça obreiros de valores. Aleluia, glória a Deus. Em quarto lugar, o Timóteo vai se tornar uma grandeza, porque ele se submete a uma liderança espiritual e a uma mentoria espiritual e ministerial. Por favor, abra aí o versículo 3. Olha o versículo de número 3. E Paulo quis que este fosse com ele, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era um pai grego.
ele se submeteu à liderança espiritual de Paulo. Paulo era o seu mentor espiritual. Paulo era a sua autoridade espiritual. É impossível chegarmos a lugares de destaque na carreira se nós não carregarmos a bolsa de grandes homens de Deus que vieram antes de nós. E nisso não há nenhum tipo de erro, nenhum tipo de injustiça. Não. Isso não é imoral, isso não nos faz pequeno. Não. Isso faz parte do processo de amadurecimento. Isso faz parte do processo de educação. Isso faz parte do processo de formação. É interessante, homens de Deus que foram mentorados por homens de Deus maiores do que ele, com maiores experiências do que eles, estes homens, depois de acontecer naturalmente as sucessões ou as mudanças, nunca acharam ruim o tempo que passaram servindo. Quem acha ruim o tempo de passar servindo é aquele que não serve. Mas quem serve e vê o valor de servir e de ir aprendendo no processo, quando passa, agradece a Deus, porque Deus colocou alguém para orientar. Paulo era o seu mentor espiritual. Agora é engraçado que a relação vai se refinando. E aí, isso que parece uma mentoria espiritual, isso que parece um treinamento, isso que parece apenas um professor lidando com um aluno, vai evoluir. Aí, olha só, 1 Timóteo 1 e 2, por gentileza. 1 Timóteo 1 e 2. Coloca o versículo 1, por gentileza. Aí você colocou o título, né? 1 Timóteo 1 e 2. Agora põe o 2, por favor. A Timóteo. Aí como é que Paulo vai chamá-lo aí, irmãos? Meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Jesus Cristo nosso Senhor. A relação que começa como Paulo sendo mentor, ela termina com Paulo se tornando um pai espiritual. Não é um pai espiritual porque a gente é capaz de gerar filhos espirituais. Ninguém nasce de nós. Ninguém pode ser gerado de nós. Aliás, João 1, 11, 12 diz: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberem Jesus, serão feitos o quê? Filhos de Deus, nascidos não da carne, nem do sangue, mas nascidos do poder de Deus, da palavra de Deus, nascidos do Evangelho, nascidos do Espírito. Então, Paulo está falando que Timóteo é o seu filho no sentido espiritual, não no sentido de Paulo gerá-lo espiritualmente para Deus. Quem faz isso é Cristo. Mas depois que esse bebê é gerado em Cristo, ele precisa ser educado. Ele precisa ser treinado, ele precisa ser lapidado, ele precisa ser formado, ele precisa ser forjado, ele precisa ser aculturado. E bendito seja Deus que nunca nos deixa órfãos e sempre coloca alguém acima de nós, para nos orientar, para nos dirigir, para corrigir os nossos passos, aleluia, para ser um referencial para nós, para ser um paradigma para nós, para ser um modelo para nós. Nós agora, dia 26 de março de 2024, nós perdemos lá em Barueri, nosso pastor setorial, pastor Paulo Lucas Sacramento, um grande homem de Deus. Nós tínhamos uma admiração, um respeito muito grande por ele, e ele descansou no Senhor. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu senti muito, apesar de conviver com ele ali na igreja, só 62 meses, mas eu senti muito a partida dele. Mas interessante que ele sempre falava com muito carinho a respeito do pastoreio que ele recebia a partir do pastor José Wellington. Então, essa gradação de formadores e de formandos é necessária na igreja.
Quem é o seu mentor? Quem que você escolheu como seu referencial e o seu paradigma? Eu sei que às vezes os homens que a gente escolhe pode escorregar, cometer um erro aqui ou outro lá, mas não importa. A gente aprende até com os erros daqueles que estão sobre nós. Os nossos pais na carne também não erraram, sim ou não? Os nossos pais na carne também não cometeram os seus desatinos, não cometeram os seus pecados e às vezes os seus deslizes, sim ou não? Mas quando a gente olha para o erro do pai, a gente aprende também dizendo: por esse caminho eu não vou andar. Que Deus nos dê mentores em nome de Jesus. E que Deus nos dê a humildade de nos submetermos a homens, aleluia, que estão na jornada há mais tempo do que nós, estão na caminhada há mais tempo do que nós, aleluias. O Timóteo, ele vai ter mentores, ele vai se submeter. Submeta-se, e na sua humilhação haverá crescimento de Deus para você. Para nós finalizarmos, ele ouviu mais de uma pessoa. É engraçado isso em Timóteo, para a gente concluir. O Timóteo, ele vai crescer, porque ele vai ter Paulo como mentor. Mas ele aprendeu com Salomão, que é na multidão dos conselhos que há sabedoria. Então, em Atos 17:14, ele vai ficar em Bereia. E ali em Bereia ele não vai ter oportunidade de pregar. Quem vai pregar vai ser o Silas. E ele vai ficar ouvindo o Silas. Paulo é o grande mestre. Silas é aprendiz de Paulo. Mas Silas pode ser professor de Timóteo. Timóteo sabe ouvir o grande mestre. Sabe ouvir Paulo, mas sabe ouvir Silas também. E ele vai tirando de cada um deles o que cada um tem de melhor. Na vida a gente aprende com todo tipo de gente, com todo tipo de vozes e com todo tipo de métodos educativos. O que a gente precisa fazer é abrir a nossa mente, o nosso coração e colocar-se à disposição de Deus, dizendo: me ensina, Senhor. E Deus certamente nos ensinará. E por fim, o Timóteo suportou o anonimato. O pastor já me deu tempo, mas encerrou, e eu queria só ler esses textos. Leia aí comigo. Atos 16:19. Olha só. O Timóteo anônimo, Atos 16:19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. Os irmãos lembram desse texto aí, sim ou não? Paulo está lá junto com Silas e com o Timóteo aonde mesmo? Lembram? Lá em Filipos, não é assim? Na hora de prenderam o Paulo e prenderam o Silas. Mas cadê o Timóteo? Os irmãos podem ver que o Timóteo está nessa cena aí. Mas o Timóteo não aparece. Existe o tempo do ostracismo. Existe o tempo do anonimato. Existe o tempo que existe um véu sobre nós. E que a gente trabalha, fala, se dedica, se esforça. Mas ninguém nos vê. Mas não perca a esperança não. Se você está sendo fiel a Deus e fazendo o que deve ser feito no tempo certo e para a glória de Deus, Deus vai projetar você. No tempo certo, na hora certa, no momento certo. Aleluia, Deus vai projetar você. Ora, ele aqui não aparece porque ele ainda não aguenta uma prisão. Ele aqui não aparece porque ele não aguenta um julgamento tão precoce. Ele aqui não aparece porque ele não aguenta lá os açoites. Ele é só um garoto, então ele tem que ficar anônimo mesmo. Mas o dia que ele se tornar um homem robusto, o apóstolo Paulo vai para a guerra e vai dizer: vem comigo, Timóteo, e sofre como um bom soldado de Cristo. Vem comigo, Timóteo, e carrega as cargas do ministério. Vem comigo, Timóteo, e desperta o dom de Deus que há em você. Porque chegou a sua hora, chegou o seu momento, chegou o seu tempo, aleluia, de ser projetado por Deus. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, por gentileza. O tempo do esquecimento não é um tempo de abandono. O tempo do esquecimento é um tempo de proteção. Deus está te protegendo até que você esteja pronto, adequado, até que você esteja no jeito. E quando você estiver no jeito, fique tranquilo, fique tranquila. Fique tranquilo, as oportunidades surgirão.
O crescimento virá de forma natural. E você viverá aquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Amém.